Peso político dos papas ao longo dos séculos revela que esses líderes têm influenciado decisões de governos, moldado tratados internacionais e, em alguns momentos, também atuado como mediadores de conflitos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político Marcos Marinho. Professor Marcos Marinho, está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, Jorge. Graças a Deus, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É satisfação poder estar aqui com você e estar com a audiência da PUC TV também. Prazer é nosso receber. Esse é o momento que a gente está acompanhando, o mundo está acompanhando o funeral do Papa Francisco. Mas eu queria pegar esse lado político, do Papa Francisco. Como é que foi na avaliação do senhor? Então, é interessante a gente perceber, Jorge, que a figura de um Papa, isso desde lá dos primórdios da igreja, sempre teve um peso político muito grande. E esse peso ele foi se transformando ao longo dos séculos até a gente chegar na atualidade, que a gente teve um Papa que conseguiu trabalhar uma perspectiva de renovação da própria atuação da igreja, mas numa linha muito mais de mediação, de diálogo, de aproximação com os vários povos que permeiam esse planeta tão polissêmico, tão plural e tão conflituoso, O Papa Francisco ele teve essa característica. Ele participou de uma maneira não de imposição, trazendo peso institucional, mas de uma forma de atração, de conversa, de diálogo, que era o que ele promovia nas suas pregações. Professor, ele tratou de temas, por exemplo, da questão da questão de gênero, a questão da pobreza, questões que, por exemplo, hoje, politicamente, nós vemos um lado, a direita pensa de um jeito, a esquerda pensa de outro, e em alguns momentos a gente até viu fake news dizendo, mas esse Papa é comunista. Uhum. É interessante, Ordevar, que essa polarização extremada das dinâmicas políticas mundiais e no Brasil também, meio que transforma a percepção das pessoas em relação a temas sociais, cotidianos, que a elas são importantes também. Então, quando a gente tem um Papa que tem essa clareza de perceber que a humanidade ela foi se transformando ao longo do tempo, que as pessoas, as culturas, os hábitos foram se transformando ao longo do tempo, e que isso não é impeditivo para uma aproximação com o sagrado, com a igreja, para algumas pessoas que apostam na negação do outro, isso é um motivo para rotular aquele Papa, aquele padre, aquele pastor, aquele político, aquela personalidade. Porque o que eu não compreendo, o que eu não aceito, eu tento negar. E fizeram isso com Francisco. Era mais fácil negar que o Papa simplesmente queria acolher a todos, que inclusive é um preceito religioso, porque na individualidade aquela pessoa não quer ter contato com pessoas diferentes a ela. Isso é muito prejudicial, até para a evolução da sociedade. Mas é claro que ele sabia disso, era informado de tudo que sai no mundo, ele tinha essa informação. Mas como é que ele reagiu diante dessas situações? Então, eu entendo que o Francisco ele conseguiu, de fato, lidar com as críticas de uma maneira muito serena, muito tranquila, E vamos lembrar que ele enfrentava críticas internas dentro da instituição, porque a instituição católica, como qualquer instituição religiosa, tem um quê de conflitos de interesses, de percepções, de perspectivas conflitantes. Visões diferentes. Exatamente, que é o que é normal em qualquer coletivo. Qualquer coletivo vai ter gente que olha para a mesma coisa e pensa de uma forma diferente. Mas o Papa Francisco ele conseguiu mediar isso, ele conseguiu em alguns momentos avançar nas pautas que a ele eram caras e a boa parte da Igreja Católica também. Em outros momentos ele deu uma arrefecida, ele conseguiu lidar com essas pancadas e amortecer esse impacto para não ter que retroagir também o que ele já estava propondo-se a fazer. Então eu percebo que o Francisco lidou bem com essas questões. Professor, é claro que é importante a gente debater esse assunto. Começou a se discutir, por exemplo, a possível influência, a gente não sabe se tem, do presidente dos Estados Unidos para a eleição, para a escolha do novo Papa. Tem influência isso? Olha, Jordeval, eu não vejo uma linha direta de influência, muito menos do Donald Trump, Até porque, vamos lembrar, que a participação da Igreja Católica na política norte-americana é ínfima. Você não tem o peso simbólico que tem, como há em outros países, principalmente as Américas Latina e Sul, Então, assim, eu não vejo que tem essa capacidade de ingerência do Donald Trump. Agora, é fato que a escolha de um novo Papa, para além do elemento religioso, simbólico, tem um peso político, porque é uma política capaz de mobilizar a própria instituição. Então a Igreja Católica, quando escolheu o Papa Francisco, já estava percebendo que havia necessidade de uma expansão
de uma nova aproximação com grupos diferentes, até mesmo para a instituição poder continuar avançando e crescendo, que é o seu papel enquanto instituição. O senhor acredita que isso pode acontecer no próximo papado? Essa mesma linha de Francisco? Então, eu até torço por ela. Eu prefiro ver um Francisco II do que um Bento XVII, né? Mas é uma percepção minha. Agora, acredito sim que a igreja não tem como mais fechar os olhos para as dinâmicas sociais e políticas da cotidianidade. O mundo está numa dinâmica acelerada, cada vez mais beligerante, mais agressiva e que precisa sim, e muito, da participação da igreja, das instituições para arrefecer esse clima. Até para buscar a paz, né, professor? Coisa que a gente precisa tanto. A gente tem guerras espalhadas mundo afora e a gente morre de medo, de receio de uma possível guerra, uma terceira guerra mundial, né? E a igreja tem um papel muito importante nessa questão da paz, né? Com certeza, com certeza. O papel de trazer esse refrigério, de trazer esse acalento, de trazer uma perspectiva de união, de composição, ela sempre foi característica da Igreja Católica, nessa modernidade, vamos dizer assim, né? Porque houve outros tempos que não era bem assim, não. Mas o fato é importante que a igreja continue atenta às dinâmicas mundiais e que essa próxima escolha, esse próximo Papa tenha um pouco mais essa percepção política dos processos sociais, dos quais a própria instituição Igreja Católica faz parte. Eu gosto muito de reforçar isso, Ordevar, instituição, porque eu não estou falando da fé das pessoas, né, daquilo que a senhorinha vai lá e reza, não é isso, mas é uma instituição e que tem a sua responsabilidade social e tem a sua responsabilidade política também. O peso dessa mediação é muito importante, principalmente nesse mundo que a gente está caminhando cada vez mais para extremos e extremos agressivos de negação do outro. O papel da igreja, que é a própria palavra do Cristo está fundada nisso, é o acolhimento, é a comunhão, e não essa distensão o tempo todo de violência e agressividade. Professor Marcos Marinho, obrigado, um abraço, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição de vocês e aguardando a sua audiência lá no nosso Política e Cotidiano, toda terça-feira, 22h30, aqui na PUC TV. Terça-feira, 10h30, estarei lá junto, aumentando a audiência. Te agradeço muito. Um abraço.